Olá, muito boas-vindas a você que veio nos acompanhar. Esse é o Café com Diversidade. É um papo para você que sabe que falar de diversidade, equidade e inclusão não é só coisas certas fazer, mas também é algo muito lucrativo, inteligente para fazer para os negócios e para a sociedade de maneira geral. Eu sou a Renata Moraes, sou fundadora da Impulso Beta, uma empresa que vem acompanhando diversas organizações nas suas jornadas para se tornarem melhores ambientes para se trabalhar, organizações mais inclusivas. E a nossa convidada nesse bate-papo de hoje é a Michelle Robert. Muito boas-vindas, Michelle. Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite aqui nesse Café com Diversidade. Michelle é CEO da Gerdau Summit, uma joint venture de 3 empresas. A Gerdau, a Sumitomo Corporation e a Japan Steel Works. E a Michelle hoje ocupa um espaço que é um espaço de uma indústria historicamente muito mais povoado por homens, né, a siderurgia, e a posição de CEO especificamente tem nesse grupo hoje a primeira mulher em 120 anos, né? Então a gente tem aqui a oportunidade de explorar a visão de Michelle sobre diversidade, equidade e inclusão no grupo, mas também poder ouvir um pouquinho da história da Michelle, né? Como ela, como mulher, chegou até aqui. Para começar, te pergunto, Michelle, o que é, então, diversidade, equidade e inclusão para a Gerdau? Para a Gerdau, muito bem. Bom, eu acho que começa, assim, de todos nós, né, com essa crença muito forte, né, de entender que diversidade, ela enriquece as nossas relações, tá, e fortalece a nossa empresa, né. A gente quer ter, dentro da nossa empresa, uma representatividade da sociedade, né. Então, no Brasil, a gente precisamos trabalhar, né, mulheres negras e negros, e liderança feminina, e liderança negra, e ter essa fortaleza de pessoas, né, pessoas dando sempre o seu melhor, com diferentes backgrounds, diferentes pontos de vista, né? Então a gente vem trabalhando bastante. Interessante que em 120 anos de história, né, como você bem mencionou, a gente teve os melhores resultados da história da Gerdau e com os melhores avanços, né, em diversidade e também novas frentes de negócios, né? O que a gente fala é como é que a gente também entende os desafios do mercado de trabalho, né? A gente precisa entender esses desafios do mercado de trabalho e trazer dentro de casa ações práticas, né? Ações bem práticas e concretas, né? De diversidade e inclusão, né? Acho que não é só o tema de diversidade, acho que você bem comentou, é como a gente trabalha nesse ambiente mais inclusivo, né? E na Gerdau, só para finalizar aqui, a gente vem se baseando, né, no nosso propósito, que é empoderar pessoas que constroem, que moldem o futuro, né? Então, a gente está vendo que, de fato, empoderar pessoas pode, sim, transformar realidades, né? Então, isso é muito poderoso dentro de casa e a gente está se baseando nesse nosso propósito dentro de diversidade. A gente começou falando de Gerdau e agora eu queria falar um pouquinho mais de você, né? Porque você já tem uma trajetória consolidada como CEO, você é uma alta executiva já há vários anos, então esse espaço, né, do C-Level, imagino que já seja confortável, né? Você há 4 anos já está especificamente nessa posição. E aí eu te pergunto, né, como executiva experiente, ocupando esse papel há algum tempo, você ainda responde aquelas perguntas clássicas em entrevistas como essa aqui, né, de como você faz para dar conta de tudo, como você equilibra os papéis, principalmente você sendo mãe também. Essas perguntas ainda acontecem e você se sente como você lida com situações assim, se elas acontecem contigo? Perfeito, eu acho que sim, tá, Renata? E muito mais as mulheres, é óbvio, né? Eu acho, e é legal, porque agora a gente está num momento também de muita troca, muita abertura, né? Falando aí dessa vulnerabilidade, que acho que a pandemia nos ensinou, né? Veio aí para nos ensinar muita coisa sobre isso. Então, claramente, as mulheres têm a curiosidade, né? Até de conversar, né? Porque tem as suas dificuldades, como eu tenho, tá? A gente vai conversar aqui ao longo aqui da nossa conversa, nosso café hoje. Não é fácil. Teve coisas que deu certo comigo, algumas que a gente foi aprendendo, né? Experiência da primeira filha que vai para a segunda, diferentes países, diferentes culturas. Mas elas me perguntam, tá? Então você vê que hoje ainda é um tema de como é que a gente faz, né? De equilibrar todos esses pratos e, assim, tem gente aí com essas barreiras, tem gente sofrendo. E eu fico aqui, vamos conversar mais, vamos trazer mais referências, vamos trazer mais exemplos, né? Tem muita coisa aqui que a gente pode trocar e aprender uma com as outras, né? Mas eu diria, se eu tivesse que... Eu faço bastante mentoria, já mais de uma década já, né, com mulheres, desenvolvimento de mulheres e principalmente quando chega naquele ponto, né, que a gente vê que a mulher, na experiência...
na hora do crescimento profissional e a primeira posição de liderança mais forte, ou com maior responsabilidade, casa, né? Com talvez a decisão aí de ter uma família, de começar a ter filhos, né? Você começa a ver, a estatística é exatamente um momento crucial. Sim. E acontece ao mesmo tempo, né? Pela idade, maturidade, então são desafios grandes, né? Então, assim, da maternidade, que nem eu falo, pessoal, a maternidade não é problema, tá? Ela é uma potência, que a gente aprende com esses filhos Então, eu diria, para resumir, que eu falo muito nas minhas mentorias, são 5 dicas aqui que serviu para mim ao longo dos anos, né? Não vou falar para vocês que veio assim, né? A gente vai aprendendo, apanhando aí, e vai crescendo, e vai amadurecendo, mas eu diria que são 5 fundamentais, tá? A primeira é a gente, de fato, se autoconhecer, né? Então, se a gente não tiver o autoconhecimento, quais são os meus limites, o que de fato eu quero, né? O que me deixa triste, o que me deixa feliz, tá? É um pouco mais profundo esse, mas eu acho que a gente precisa trabalhar bastante naquele autoconhecimento, tá? E deixar claro, talvez, né? Até onde você quer ir, até onde você pode ir, tá? E confiar em você mesma, né? Então esse autoconhecimento vem também de uma coisa, eu preciso confiar em mim. Porque às vezes a mulher já entra pra falar, não vou dar conta, não consigo fazer, não é pra mim isso aqui. Então eu trabalho bastante com esse primeiro ponto. O segundo é aquela coisa de humildade e curiosidade, tá? Todos os dias, a todos os níveis. Porque não existe a Mulher Maravilha, né? Eu tentei ser a Mulher Maravilha por muito tempo, né? A gente brinca aquela capa lá, um momento eu coloquei no meu guarda-roupa, hoje eu falo que eu queimei, tá? E tá ok da gente, principalmente quando você começa a assumir, né? Eu aqui cheguei, pessoal, nova na Gerdau, tô, como você comentou, com 2 sócios japoneses, né? A Sumitomo e a JSW, no mundo do aço, no mundo, né? Tem que chegar aqui, olha, cheguei com uma bagagem, viu, com uma bagagem de operações muito forte, de liderança muito forte, mas do negócio tô aprendendo, né? E como é que você já chega com essa humildade e também curiosidade de correr atrás das respostas, curiosidade de aprender, né? E a gente fala muito na Gerdau, que a gente tenta viver todos os dias, que é o aprender, desaprender e reaprender, né? Então esse lado, tá? O segundo aqui dessa humildade, curiosidade, eu acho que isso me ajudou bastante, tá? A evoluir mesmo, né? E chegar já de uma forma tendo time com você e saber também aonde você pode contribuir mais com o time e aonde o time reconhecer também que tem algumas fortalezas lá e pessoas mais brilhantes que você, mais preparadas que você, mais inteligentes que você, tá? Não tem problema nenhum, que nem eu brinco. Atraiam gente boa para as equipes, pessoas melhores que você. Alguns têm medo, né, de vou perder meu espaço. Para mim foi ao contrário, foi o que me autopromoveram, tá? Então, sempre buscar pessoas melhores que você. O terceiro é da vulnerabilidade. Então, eu acho que eu, nos Estados Unidos, tive um pouquinho que aprender a lidar com tudo isso antes, né? Mas a pandemia, como eu falei, ela veio aqui para, de fato, ajudar muita gente a entender a questão da vulnerabilidade, que é difícil, somos todos seres humanos, né? Vamos ter o nosso dia bom, os melhores dias, dias que a gente vai precisar de ajuda, que a gente está triste, que a gente está com dificuldade, que a gente tomou decisões erradas. E como é que você se mostra, né? E se põe, né? Uma exposição, que eu acho que ela, no dia a dia, quando você começa a ser esse líder mais vulnerável, primeiramente, você cria conexões muito mais profundas e verdadeiras, tá? Com as pessoas que te acompanham. E impressionante como vem ajuda. O quarto é uma rede de apoio. Então, assim, principalmente, né, eu aqui com 2 meninas, marido também executivo, né? A gente teve esse que a gente chama do dual career, 2 carreiras aí super aceleradas. Então, a gente tem que ter dentro de casa, no trabalho, tá? Aprendi tarde que rede de apoio também existe no trabalho, não é só ligar lá para sua mãe, alguém da família, ou ter, né, alguma pessoa que te ajude. Eu acho que também essa rede de apoio no trabalho, né? Então, delegar mais. E olha, não consigo estar nessa reunião porque eu preciso, tem um assunto aqui pessoal que eu preciso estar. Então, compartilhar e, ao mesmo tempo, dar chance ao outro, né? Então, isso também é uma rede de apoio, sabe? Confia na sua equipe, tome o risco de vez em quando. Impressionante o que você gerencia a sua vida e você dá oportunidade para o outro, dá visibilidade para o outro. Então, sabe, a gente precisa praticar mais isso, né? E o último que eu diria, tá? Também saber tomar alguns riscos, né? Então, a mulher, a gente trabalha bastante, né? E você vê nas entrevistas, né? Então, a gente tá lá, precisa de 10 requisitos. E ela já chega falando, olha, tem 5 aqui que eu não tenho. Né? Então, é impressionante, é nítido nas entrevistas como a mulher foca e já vai, assim, com essa insegurança de falar, isso eu tenho, mas isso aqui eu não tenho. E o homem já não, né? O homem talvez ele tenha 2 nas 10, ele chega com uma confiança e... Então, acho que a gente precisa explorar mais esse lado, assim, gente, vamos tomar risco, então, para você avançar, às vezes aquele friozinho na barriga, o novo, né? Então, eu sempre encarei
a responsabilidade, o novo como desafio e desenvolvimento, né? E, pessoal, não vamos ter medo, porque alguns deu certo, outros foi mais difícil, outros deu errado. Tá tudo certo, né? Né? Ninguém vai, que nem eu brinco, você não vai ser presa, ninguém vai te mandar embora. Eu acho que tem que ter essa coragem, né? De tomar alguns riscos aí, quando as oportunidades vêm, pra gente poder avançar. Eu ouço essa tua resposta, né, que era uma resposta sobre o quanto essa pauta de ser mulher está no teu dia a dia, né? E quando você me responde dessa maneira, me parece que tudo que você falou é muito válido para qualquer pessoa, né? Sobre, em especial, né, a gente está falando aqui de diversidade, você falou sobre mulheres tomarem pouco risco na carreira. Como pessoas de grupos minorizados, em geral, sentem que estão sendo julgadas com uma barra mais alta e, por isso, muitas vezes não tomam todos os riscos que poderiam, né? Como toda essa discussão que você trouxe sobre deixar a capa da super-heroína em casa, também é cada vez mais um convite para os homens também aqui, né? Com certeza. Da gente quebrar esses paradigmas, né, de quem é que ocupa os espaços de poder. Então, talvez não só a gente deva se questionar sobre manter esse tipo de pergunta para as mulheres, mas será que a gente tem que começar a fazer mais perguntas pessoais para os homens e para todas as pessoas, para integrar, né, mais vários elementos da vida, né, no dia a dia do trabalho? Acho que ficam reflexões aqui para a gente. E eu queria te ouvir um pouquinho aqui sobre algo que me perguntam com muita frequência, né? Quando a gente está trabalhando com empresas e contando sobre como a Impulso Beta realiza projetos de diversidade e inclusão em empresas que são mais tradicionais ou empresas de setores que historicamente eram um pouco diversas, isso era sabido. As pessoas perguntam, mas as empresas agora estão fazendo isso de maneira genuína? Isso é de verdade? Qual a tua visão sobre isso? Você sente que esse movimento é verdadeiro? O que você pensa sobre isso? Perfeito. Olha, pergunta super interessante, tá? Eu espero que sim, Renata. Eu espero que essa resposta seja sim, ele é verdadeiro, ele tá vindo genuíno, tá? Mas eu acho que eu diria, fui privilegiada, tá? Nas companhias que eu trabalhei, como tá sendo na Gerdau, a autoliderança acredita, né? Então, para mim, aqui tá fácil quando a gente vê isso aqui é verdadeiro, quando você vê as pessoas que estão aí na autoliderança, se de fato elas acreditam, né? Eu diria, tá? A minha visão pessoal e que eu tô vendo na Gerdau, né? Que eu fico muito feliz por ser uma das pouquíssimas ali da autoliderança, você começa a ver que vem, assim, ele é verdadeiro, né? Porque as pessoas estão acreditando. Né? Então, quando eles abraçam a causa, então aí que nem eu brinco, na Gerdau, diversidade já é uma realidade. Né? Então, a gente começou a falar lá atrás, e aí fomos todo esse trabalho, né, a autoliderança muito engajada, então também acredito que tem que ter essa autoliderança. Então, para mim, esse é um ponto da gente já ali ver, será que está sendo genuíno, verdadeiro, né? Quem que são as pessoas? Como é que elas estão lidando, como é que elas estão falando, né? Então, e fazer acontecer, e é óbvio que agora o desafio é na inclusão, então o meio, né? Que diversidade já é uma realidade. Traz as pessoas, mas como é que é o ambiente de trabalho para elas, como é que é o né? ambiente de trabalho, como é que elas estão se sentindo, como é que a gente consegue desenvolver, quais são as barreiras, né? O que está de fato acontecendo. Então, acho que é isso, mas eu quero acreditar que sim, tá? Estamos aí nesse movimento de ser verdadeiro, as pessoas estão observando bastante, falando bastante da agenda ESG, né? Diversidade está ali e a jornada veio avançando bastante, né? Nos últimos anos. Sim, eu concordo muito com você, sabe? E eu acho que essa palavra sobre o genuíno, né? Eu acho que tem muitas coisas por trás, né? Acho que uma interpretação é o quanto isso é verdadeiro, sólido, de fato, existe uma expectativa de resultados, de realizar algo concreto. E acho que uma outra interpretação pode ser o quanto isso vem do coração. Né? É genuíno, as pessoas sentem isso. Mas eu vejo que muitas vezes esse genuíno não está conectado a crenças individuais dessa liderança. Mas sim a uma sagacidade de entender que o momento do mundo do trabalho mudou. E essa é a nova fase que a gente vive, que não dá para retroceder, que acionistas vão esperar indicadores ligados a ESG, né, de meio ambiente, governança social, diversidade, da mesma maneira que historicamente cobraram indicadores de rentabilidade, produtividade, né? Então, que bacana você confirmar essa crença de que a alta liderança está engajada, né? Eu até te pergunto, como você sente ao longo dos últimos anos o aumento dessa pauta nesse nível, né? Porque você sabe que a gente, trabalhando com gestão de mudança, acompanha muitas empresas em que os esforços de diversidade começam pela área de recursos humanos ou começam por uma área de sustentabilidade.
de maneira mais autônoma por um grupo de afinidade, assim, um grupo de equidade racial, o grupo de inclusão da comunidade LGBTQIAP+. E a gente sente em muitos lugares o desafio de fazer com que essa pauta chegue à alta liderança, né? A gente tem aí, acho que, organizações que estão tratando esse assunto de maneira muito estratégica, como a Gerdau, e outras organizações que a gente trabalha em que isso parte da alta liderança e é cascateado, e esse é o melhor dos mundos. Mas em muitas outras organizações em que o trabalho está avançando, ele está avançando mais ou menos até porque não chegou na alta liderança. E aí eu te pergunto, olhando para dentro desse grupo, né, dessa cozinha, como que você sente o aumento dessa conversa? Como essas pessoas executivas talvez até estão se cobrando mais para saber do tema, né? Você já comentou comigo que para ser uma pessoa executiva que fala do assunto, você tem que estudar, dedicar tempo. Como é que isso mudou nos últimos anos? Olha, Renata, eu diria que, assim, nos últimos anos, recentemente, tá? A pauta, como você falou, a agenda de ESG, né? No mundo dos acionistas, dos sócios, dos shareholders, inclusive dos funcionários, da sociedade, da comunidade. Então, tá vindo de vários ângulos, né? Essa pergunta na agenda ESG, tá? Então, você vê aqui na minha própria agenda o tempo que eu dedicava, como você bem falou, lá atrás, tá? Era muito mais eu, por decisão pessoal, por motivação pessoal, querendo ajudar. Então, eu punha na minha agenda e vamos fazer algo voluntário, tá? No bom sentido. Algo voluntário porque vinham as pessoas, eu estava bem acessível, as pessoas, então, desenvolvimento das mulheres, vamos conversar. As mentorias, que eu falei para você, mais de uma década, aí eu estava pensando, falei, uau, mais de uma década que eu estou puxando nessa mentoria de mulheres. E você vai, porque para mim era uma agenda que tá de impacto, né? E hoje você vê, peraí, ao contrário, né? De fato, essa autoliderança na pauta, nas nossas reuniões de estratégia, programas muito bem claros, né? Com esse envolvimento da alta liderança. Então, é um top-down, tá? E tá dando uma força enorme, né? E aí, o único cuidado, como eu falei, é o top-down, que não é só o CEO ou uma pessoa lá mandando, né? Cadê o resto? O segundo escalão que eu brinco, que é onde vai estar lá mais no dia a dia com as pessoas, também precisa, né, encarar aqui, acreditar, por isso que eu volto na crença de indivíduo pessoal, ela é super importante. E quando a pessoa começa a enxergar e acreditar, né, e ver que dá resultado, sabe? A jornada fica mais fácil, né? Fica mais leve, a gente tem... Então, acho que é super importante. E agenda ESG, né? É impressionante o tempo que a gente, na Gerdau, a gente está agora se dedicando mais para o assunto, tá? Diversidade faz pauta, né? Faz parte dessa pauta. Então, assim, foi bem relevante, tá? Se me perguntasse, nos últimos 3 anos, a mudança de agenda e dessas conversas... O tempo que se dedica a esse assunto. Total. E quem não está fazendo isso está ficando atrasado. Né? Quem não está nessa agenda de ESG vai ficar atrasado, é questão de tempo, tá? Então, eu diria isso aí, você escuta do mundo financeiro, dos acionistas, dos investidores, dos funcionários, colaboradores, parceiros, fornecedores. Então, tá vindo da própria sociedade, né? Da comunidade, como eu falei. Uma dúvida que me ocorre agora, você imagina que isso começa a ser um critério de seleção de pessoas para essas posições de altos executivos? Checar se aquela nova pessoa que vai ocupar um C-level está alinhada, se ela tem isso como valor e como competência? Eu acredito que sim, porque são desafios, né? Então, a gente está aí, na nossa área de siderurgia, né? No mundo do aço, a parte do meio ambiente, por exemplo, né? Desafio grande, relevante, né? Então, a pessoa não... Como que você consegue entrar... fazer parte de uma empresa, né, sentar numa posição crítica de liderança, ajudar a estratégia da companhia para os próximos 100 anos, né, se você não está engajado, né, o que está acontecendo né, com o meio ambiente, a responsabilidade social, a diversidade, impacto, né, aquele capitalismo consciente, né, acho que é a melhor tradução aqui, que é isso que a gente precisa fazer, né, então, além da gente ser, e mais do que... um acionista, alguém que está te pedindo, né? São valores da companhia, tá? Vem no DNA de uma Gerdau, por exemplo, que são valores que ninguém vai abrir mão, né? Então, tem um lado de propósito, de valores que você, como indivíduo e como executivo, tá? Se não tiver isso aqui no seu... né? Quando você entra para uma entrevista ou vai se apresentar, eu acho que acaba ficando muito para trás, sabe? Então, com certeza, naturalmente, assim, está sendo exigido, porque esse é o contexto atual, né? Não só as empresas que não acompanham esse movimento vão ficando para trás, você contou todo o contexto, né? De
acionistas, mas também fornecedores, assim, tem toda uma comunidade empresarial que começa a ter expectativas, mas a pessoa profissional que não atualiza, né, o seu software também vai perdendo oportunidades, né? Acredito que sim, acredito que sim. Eu imagino que tem alguém que possa estar aqui nos ouvindo, acompanhando aqui nosso bate-papo e pensando, cara, que incrível, Michelle está contando um mundo dos sonhos, né? Gerdau em 2021, resultado histórico, e aí ela diz que os pares dela, toda a alta liderança da companhia está super comprada, mas no meu contexto, na minha empresa, a gente está só começando, né? E o que você acredita que são, né, para alguém que está numa empresa que está dando os primeiros passos, ou numa empresa de um outro porte, que são aquelas poucas coisas cruciais, né, que a gente precisa garantir na empresa quando a gente fala, pô, vamos começar por algum lugar? A gente quer, assim, ser mais diverso, mais inclusivo. Perfeito. Então, eu acho que o primeiro é isso, né? Essa autoliderança, mas não só o CEO, só uma pessoa, só a líder, né? A número 1 aí de RH, ter esse alinhamento, tá? Da autoliderança, que é um grupo de pessoas, tá? Diferentes áreas, diferentes funções. Então, para mim olha, acreditamos no assunto diversidade e reconhecemos, né? Que acho que a Gerdau também teve uma coisa bacana, que na minha chegada a gente conversou bastante, que ela reconheceu que estava atrasada no mundo de mulher, sabendo dos desafios, tá, da história, mas tudo bem, podemos estar aqui explicando porquês dos últimos 120 anos, mas ela reconheceu que, olha, temos um gap, principalmente em mulheres, e quando a gente fala de liderança feminina, ainda maior, né? E também pensando em tudo que nós conversamos aqui hoje, essa Gerdau dos próximos 100 anos, que a gente quer construir, nós estamos construindo, ela não vai funcionar da mesma forma que funcionou há 100 anos, né? Então, foi bem legal ver esse reconhecimento, né? E então, eu diria para essas empresas a crença e também entender qual é o gap, né? E aí, sair para ação prática, né? Então, a gente fala dos grupos de afinidade, que acho que dá super certo, porque você acaba tendo um sponsor, né? Então, como é que funciona, né? Eu diria que é um sponsor que é do nível da alta liderança. Então, este ano aí eu fiquei super feliz com o convite. Eu vou assumir aqui sendo sponsor do grupo de afinidade, né, que é do gênero, então diversidade em gênero, da Gerdau, né, não é só Gerdau Brasil, a gente fala da Gerdau globalmente, então de todas as usinas, todas as operações da Gerdau, iniciei agora esse ano, mas super responsabilidade, né, e aí mesma coisa, temos um sponsor, né, na grupo de afinidade de raça e assim vai. Então, eu diria que começar com esses grupos de afinidade, né? A gente envolve as pessoas, então a gente faz o convite de uma forma muito voluntária. Então, a gente vê pessoas já diversas entrando, de várias unidades, várias funções, vários níveis da organização, tá? Nesses grupos de afinidade, as pessoas estão lá porque elas querem. Então, é uma agenda voluntária, uma agenda gostosa, mas também tem sempre um sponsor da autoliderança para a tomada de decisão, para o apoio, para o recurso, né? Direcionamento. Então, as coisas andam, tá? E aí, dentro desses grupos de afinidade, também, o terceiro que eu diria é trabalhar muito na abertura. Porque se a gente não tiver esses diálogos, que a gente vem na Gerdau trabalhando nos diálogos, né? Dialogamos com verdade e respeito, né? A gente está um dos comportamentos que a gente está trabalhando bastante esse ano, de dialogamos com verdade e respeito, que conecta muito aqui com a agenda de diversidade, a gente vai acabar não entendendo, né? Porque a gente tem gap, certo? E o que está acontecendo de verdade, quais são as barreiras. Então, acho que você trabalhar, e esses grupos de afinidade podem ser grandes portadores, né? Pode ser uma voz importante dentro da organização, mas como você cria esse diálogo, né? E cria esse espaço de uma forma muito construtiva, com bastante abertura, e encarar, tá? Porque nós vamos ter coisas aqui que a gente fala, poxa, mas isso está acontecendo, vamos lá e vamos corrigir, vamos repensar aqui a rota. Então, eu acho que isso é muito rico, né? E dentro desse grupo de afinidade, outro toque que eu dou, também não tem hierarquia, tá? Então, a gente trabalha nesse modelo squad, né? Que a gente fala, uma cultura mais ágil, que você empodera as pessoas, né? Então, a gente tem aí gente da operação, lá do operador, sentando na mesa, né, comigo e falando o que está acontecendo com as mulheres da operação da Gerdau, né? Olha que rico isso. E você ter essa, né, saber ouvir, né, e ter essa troca, e aí você acaba entendendo, né, o que está de fato acontecendo com a sua organização e dali sair com ações práticas, né, eu diria. Porque senão a gente fica muito, né, tentando resolver aqui problemas muito complexos e né, que nem eu brinco, tem que ter a iniciativa e a acabativa. Então, talvez são coisas práticas, sabe? Ações rápidas e um trabalho também de engajamento de todos os níveis. A gente fez bastante, né, na Gerdau, nesse início, né, dessa jornada. Bastante conversas, webinars, né, de
viés inconsciente, por exemplo, né, que a gente viu, e viés inconsciente tá ali dentro, né, e vamos conversar sobre. Eu diria isso, de começar com esses fóruns e fazer essas ações bem estruturadas, programas estruturados. Foi assim que a gente começou, né, e a gente teve aí um avanço bem importante nos últimos 2 anos, né, então... Eu te ouço, né, minha interpretação aqui é você trazendo a ênfase em uma parte estruturante mesmo, sobre entenda seus gaps, qual é a sua dor, para ter programas bem estruturados, mas, por outro lado, tem o aprender a lidar com essa diversidade, né, relações humanas, conversas transparentes e tal. E eu queria somar o que você trouxe, né, tem uma pesquisa que mostra pra gente que, muito embora a gente tenha todos os benefícios super comprovados de diversidade, tem um desafio que chega com um time mais diverso, que é o aumento da intensidade dos conflitos. Que num primeiro momento, quando você começa a ter um time mais diverso, pode parecer que, opa, mas agora tá dando problema. Antes não tinha esses problemas. Mas são os conflitos produtivos mesmo. Conflitos de pessoas que pensam diferente, que traz diferentes perspectivas, né? E eu lembrei disso agora, tanto quando você falou dessas conversas com verdade e respeito, mas também quando você falou sobre o teu viés, né? Então, eu ouço, assim, por trás do que você está falando, né? O grande desafio que é essa inclusão mesmo, né? Que nos provoca em outras competências de gerir essas equipes diversas, né? Equipes que vão divergir mais. Como você falou, né? Vai ter uma pessoa da operação lá da siderurgia sentando contigo num grupo para tratar de uma pauta que não é o trabalho objetivo, mas é diversidade, como vocês estão caminhando nessa pauta, de uma perspectiva que é muito diferente da tua, né? Então, acho que a gente se provoca bastante. E aí, indo nessa linha do que você trouxe de estruturar programa, ser sistemático em busca de resolver o gap, né? A lacuna, né, da tua empresa, vocês recentemente criaram um bônus para as pessoas executivas atrelado aos esforços de diversidade, né? Queria te ouvir sobre isso. Sim, isso daí também foi 2 anos atrás, né? Então a gente está nessa agenda de ESG, autoliderança. Então foi, assim, muito tranquilo, né? A conversa, o alinhamento. Então, bacana de ver isso aí. Então, o Gerdau, que a gente fez? A gente atrelou 20%. Tá, do ILP, né, o incentivo aí a longo prazo, né, a remuneração aí da autoliderança, 20% nos avanços de ESG, tá? E praticamente 2 indicadores para começar. Então, o primeiro é a porcentagem de mulheres na liderança. Então, a gente quer ter 30% de mulheres na liderança da Gerdau até 2025. E emissões de gás carbônico, tá? Então, a gente já começou aí com 2 indicadores relevantes, importantes, né? A gente viu onde os maiores que a gente gostaria de focar, tem outros, né? E outras iniciativas, mas 20% aí dos bônus de toda a autoliderança atrelados já a ESG, né? E estamos tendo aí resultados, né? Então, você vê aí as melhorias e o avanço, é uma jornada, como eu falei, ela não é fácil, mas a turma está muito engajada, né? E muito verdadeira, né? Na causa. Então, isso me dá uma paz no coração, sabe? É gostoso de ver, porque não é você ali sozinha, mulher, como eu falei, a liderança que tá ali, ela é masculina, mas ela tá embarcando, né? E tá acreditando, alinhados. Então, isso faz total diferença. Muita diferença pra gente. A gente falou aqui sobre diferentes papéis nessa transformação cultural. Você falou bastante da alta liderança, né, desse C-level. Você destacou a importância de ter o segundo escalão, que é quem está mais próximo do dia a dia da operação, também comprometido, com clareza, né, do que a empresa organizacionalmente está buscando. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre o papel do conselho. Você hoje, além de ter uma atuação como alta executiva, CEO da Gerdau, é conselheira da construtora Tenda, né? Então, você ocupa esse espaço também. Então, queria te perguntar sobre qual o papel desse grupo, então, nos avanços da organização. Perfeito. Olha, eu acho que eu fico muito feliz de ver esse movimento, né? Que bom que você trouxe aí a questão de conselho, né? De conselho administrativo nas empresas. Então, esse movimento de ter conselhos mais diversos, né? Ele também está virando uma realidade. A Gerdau, antes da minha entrada, teve uma primeira conselheira. Então, a gente tem uma conselheira no conselho aqui da Gerdau, que foi em 2019. Aí, em 2020, eu entro, né? Como a primeira CEO aí a estar à frente de uma operação de negócios, né, para o Grupo Gerdau. E na Tenda, né, como você bem falou também, a primeira conselheira, né, mulher aí da Tenda. Então, a gente está vendo esse movimento, tá? E eu acho isso super importante, porque aí não é o dia a dia, né, que está no management, na empresa, que faz acontecer, mas também na estratégia.
né? Porque o grande papel do conselho é provocar, né? Essa estratégia, e não pensar também a curto prazo, essas ações, vamos fazer check in the box, mas está pensando, né, num crescimento sustentável a mais longo prazo. Então, acho que encaixa ali. E você já vê, Renata, assim, já por você sentar ali, tá? As pessoas já parece que querem conversar sobre o assunto de diversidade e ESG. Então, em algumas empresas que não eram tão fortes, só para a gente poder sentar naquela mesa, sabe? Automaticamente você já traz, né? Então, eu tô sentindo que... E é óbvio, se não trouxer, acho que é o nosso papel, aí respondendo a sua pergunta, da gente também provocar e trazer, né? Eu acho que só dá mais força, é outra voz, a gente consegue provocar um olhar diferente, né? Ter o nosso ponto de vista, né? Que acho que... Então, fica uma conversa muito mais rica, muito mais equilibrada. Então, eu vejo... Tô muito feliz também de ver com esse movimento das empresas aí também, além de posições de autoliderança, a nível executivo, também está pensando aí nos seus conselhos, né? Em diversidade ali também, né? Então, acho que é um movimento um pouquinho mais atrasado, mas ele já iniciou, tá? Então, bastante relevância aí pra gente. Eu achei muito simbólico isso que você falou, em linha com, contando como o movimento começou, as mudanças estão acontecendo, que o simples fato de você, como mulher, ocupar aquele espaço, traz contigo essa pauta. As pessoas olham e falam, vamos falar de equidade de gênero nos conselhos, porque você está aqui. E por trás disso, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão de representatividade, porque eu sei que você tem falado muito sobre isso, inclusive na Gerdau, né? Qual você sente, né, que é o papel de ter ou não ter essas pessoas representativas da sociedade numa empresa que está hoje... estamos querendo dar passos em diversidade, mas quando eu olho para alta liderança, não tem ninguém. Como é que você faz? Você primeiro constrói a base, você já traz pessoas lá para as posições para ter os tais modelos inspiradores? Sim, olha, então isso daí também pode dar muita controvérsia, né, essa pergunta, mas eu vou te falar da minha experiência e o que a Gerdau, né, inclusive do que a Gerdau também fez. Eu acredito muito, quando a gente vê que tem um gap grande, né, a gente precisa, volto a falar, a gente precisa entender esse gap e agora o nosso trabalho aqui é desenvolver o pipeline. Acho que tem que desenvolver as pessoas, tem que puxar. Mas a gente também tem que pensar, né? Estamos crescendo, graças a Deus estamos crescendo e estamos trazendo gente. Então, nessa agenda também de atração, processo seletivo, como a gente, sabe? Vamos garantir, por exemplo, uma ação da Gerdau. Eu quero ter candidatas mulheres. Eu quero ter candidata mulheres. Eu não... Vai achar. Não encontrei, você vai achar. E a gente ser chato ali no bom sentido, você começa a ver que tem candidatos, é óbvio. Acreditamos, tá? Na meritocracia e vamos ver, né? Na preparação, no skill, tudo. Claro. Mas de vez em quando a gente vai ter que dar aquela, sabe? Dar oportunidade, né? Dar oportunidade aí, principalmente nesse pipeline na entrada, né? Na entrada e focar no desenvolvimento. Mas ele acaba, aí volta ao seu ponto, né? A gente tem um trabalho grande para fazer, né? E o pipeline demora, então não é uma coisa que você consegue ver imediato. A jornada ela é longa e a gente vai começar a colher fruto aí daqui a alguns anos, eu acredito muito nisso. E eu acho que não ter uma referência, um exemplo, um role model dentro de casa, eu acho que a gente acaba desconectando, como você falou. Mas vocês estão me falando que é importante, mas não tem ninguém aqui. E vai demorar para a gente ter alguém aqui, né? Então eu diria para as empresas, acelere esses desenvolvimentos internos, tomem risco nas pessoas que nunca ninguém está preparado, tá? Nunca ninguém está preparado para uma posição, mas eu acho que fica a minha dica para as empresas, talvez tomar alguns riscos em algumas pessoas que têm potencial, a gente poder ajudar e dar essa oportunidade, ou ir para fora, né? Como foi meu caso aí, vindo externa, eu acho que é super importante nesse momento ter esses exemplos e role models dentro de casa. Eu acredito muito. Porque aí você consegue ter essa representatividade dentro da sua empresa. Quando você conversa, as pessoas conseguem conectar, as pessoas conseguem ver. Então, vamos lá trabalhar o time interno, mas a gente precisa garantir que essa história se sustente, né? Que a gente, de fato, construa essa credibilidade e, se necessário for, vamos olhar para o mercado também e garantir, né, em todos os braços da área de recursos humanos, né? Exato. No desenvolvimento, mas também na atração de novas pessoas candidatas. Muito bacana, Michele. Bom, para a gente descontrair um pouquinho essa conversa, que foi uma conversa séria, uma conversa cheia de dados e fatos inspiradores, a gente tem aqui no nosso Café com Diversidade um quadro chamado O que a sua liderança não te conta, que é um momento para a gente ouvir as nossas pessoas convidadas compartilhando algumas histórias, no mínimo inusitadas, da sua trajetória pessoal e profissional.
E aí eu chamo aqui novamente Michele a compartilhar. Michele, o que você não nos contou, o que você não costuma contar sobre a sua trajetória, mas que merece ser compartilhado aqui no nosso papo? Pô, Renata, olha, essa pergunta, né, a gente tem que pensar aqui, porque geralmente a gente conta muita coisa, né, na vulnerabilidade que a gente conversou, então todo mundo que está próximo de mim conhece minha história, conhece os desafios, a minha trajetória, e de uma forma muito, muito tranquila. Mas teve uma história aqui que eu acho que eu nunca contei, tá? Então eu vou contar aqui para você no nosso café, que foi, né, no momento lá dos Estados Unidos, como eu falei, então... meu marido também teve uma carreira executiva, né? A gente começou cedo e os dois com carreiras executivas. Aí veio a primeira filha, depois veio a segunda filha, né? Estados Unidos, a gente sozinho, 2 latinos praticamente, né? Então ali com alguns desafios, digamos. E rolava, isso aqui não é muita gente que sabe, e rolava com alguma autoliderança, mulheres e homens, uma aposta. A aposta era o seguinte, né? Quem que ia desistir antes? Porque a nossa referência, né? Os dois não iam seguir. Os dois não iam seguir porque a gente não tinha exemplos. Então, as mulheres dessa outra empresa, né? Que éramos poucas, principalmente numa posição aí mais de executiva, né? E alta liderança. Éramos poucas, né? Eram poucas, que eu nem estava ainda nesse escalão, tá? Nesse nível, mas eu estava iniciando essa trajetória. E todas as mulheres, os maridos, ou tiveram que desistir, porque precisavam assumir o papel de ficar em casa, ou acabaram, deixa eu ser professor, porque aí eu tenho uma agenda mais parecida com meus filhos, tenho férias junto com eles, então era isso. Ou, né, as mulheres que estavam nessa trajetória, tinham esse potencial, estavam sendo desenvolvidas, e muitas das minhas colegas que começaram comigo nos programas de trainee e outros programas de desenvolvimento, acabaram abrindo mão. Quando foram... tomado a decisão, né, de iniciar uma família, viram que era muito pesado e queriam apoiar o marido, e elas acabaram desistindo. Vou tirar uns anos sabáticos, né, para maternidade, que é super importante, e acabaram não voltando, né. Então, de fato, era essa aposta, né, que ficava aí, vamos ver Alguém quem ganhou essa aposta? Então, como é que foi aí o olha que despejo? interessante. O despejo foi que eu acho que, né, os ventos nordestinos que a gente veio para o Brasil aí para ajudar nessa desenvolvimento da energia renovável, né, energia eólica aqui no país. Então, bem legal. Eu acabei trazendo minhas 2 filhas e meu marido também, que não é brasileiro, mas vem de família latina, e a gente acabou vindo pro Brasil, né? E aí, essa história voltou depois, né? No sentido, olha, tá vendo? Ela teve que sair dos Estados Unidos e ir pro Brasil, porque aqui tinha minha mãe, a família, né? Uma rede de apoio, né? Muito maior, com toda a família, e também a conexão aqui, né? Das relações latinas, bem diferente das relações americanas. E aí ficou, né? Olha, tá vendo? Deu certo, que os dois, ele tá aí, meu marido continua aí, né? Nos seus desafios, a gente é super parceiro, acho que tem que ter essa parceria em casa, senão não funciona. E as pessoas até hoje voltam para falar, deu certo, porque talvez ela teve que ir pro Brasil, né? Então eu não sei o que seria, tá, Renata, se eu tivesse nos Estados Unidos, mas rolou uma aposta que virava uma brincadeira e você ficava, né? Hoje refletindo. Você sabia na época ou você só soube depois? Eu fiquei sabendo na época, mas depois veio de uma forma mais clara. E assim, né, as pessoas não acreditarem, né, que isso aqui a gente não tem referência, isso aqui não dá certo, é impossível. Então, acho que fica aí um aprendizado de falar, né, das pessoas aí que hoje estão tendo as dificuldades, que a gente, né, não dá para fazer, dá para fazer. Acho que tem que saber o como, né, como a gente conversou hoje. Então, essa é uma história que eu não conto, tá, mas teve uma aposta aí minha e do meu marido que foi interessante a gente acompanhar. Mas eu queria te pedir para me contar uma outra história que você mencionou um pouco antes da nossa conversa, sobre você grávida, trazendo essa notícia, que aí é uma outra história peculiar, que também vai contra o que a gente espera que seja esse momento, né? Ainda mais falando de muitos anos atrás, quando você engravidou e tal. Foi o momento que eu tive a minha segunda filha, tá? Ela veio, eu tava mudando de posição, pegando uma posição ainda maior, mudando de unidade de negócio, mudando de estado. Então, foi uma mudança bastante importante, né? E veio minha segunda gravidez. E aquele medo de eu contar, né? Nossa, tanta novidade, acabei de mudar e tô grávida. E nunca tive um momento, assim, de como você vai contar essa notícia, né? Que eu falo, gente, acho que hoje a gente não precisa passar por isso. Mas tive esse momento, tá? De que foi meio tenso, não sabia como fazer. E o engraçado, né, que eu falo que foi, pra mim foi, eu não esperava, foi quando eu fui contar, né?
E as pessoas, principalmente meu líder na época, né, que não me conhecia, mas ele tinha histórias da minha outra passagem, da minha outra divisão, e me agradecendo, né? Pô, que bacana que você tá grávida, porque na minha primeira gravidez, né, eu tava no chão de fábrica, então era muito intenso o trabalho, fiquei 40 semanas praticamente dentro de uma planta, de uma operação ali, chão de fábrica, e foi difícil, né? E foi difícil, primeiro filho, você sozinha nos Estados Unidos, né, muito nova, Mas, o que aconteceu, né, dessa experiência? As pessoas, assim, eu estava muito junto, né? Eu estava muito ali, e essa questão da vulnerabilidade que eu tive que aprender cedo, o que isso significava. E as pessoas, deu uma sensibilidade, né, de falar, pô, ela tá aqui, né, tá grávida, 40 semanas, e eu, sabe, eu movi. Eu movi as pessoas, eu movi a operação, os operadores, né, numa cooperação, que foi num engajamento assim ainda maior, né? Então essa história, né, foi lá para outra unidade. Então quando eu vim com a segunda história de gravidez, o meu líder queria, cadê a sua barriga, né? Por isso que eu falei pra você da história da barriga. Mostra essa barriga logo e tá tudo certo, porque acreditando que, olha, que bom. Porque é isso, né? Vai estar aqui, vai mostrar para todo mundo que dá para ter filho, dá para ser esposa. Exemplo para outras mulheres, outras né? mulheres, a própria operação, que também era, né, muito assim, a maioria masculina ali, mas também saber lidar, né? Como é que trabalhar com uma mulher grávida, carregando uma barrigona, mas tá aqui, tá trabalhando, tá com vocês aqui, tá junto. Então, achei interessante esse negócio da barriga, né? O momento que eu tava super preocupada em como dar notícia, e ela virou uma brincadeira e até ficavam, né, mostra essa barriga logo, né? Então, foi uma das histórias aí que eu lembro. Michele, muito obrigada mesmo. Foi um grande prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, Renata, esse convite, esse bate-papo, esse café aqui hoje, nessa agenda de diversidade e inclusão. Estamos todos juntas e juntos, né, nessa jornada, né? Então, feliz aí de ver o nosso progresso. Tem muita coisa para fazer, mas estamos no caminho certo. Para você que nos acompanha, fica um convite para seguir acompanhando Michele. Michele, como vocês ouviram aqui, é sponsor de diversidade, equidade e inclusão, com mais ênfase na pauta de equidade de gênero. Então, vocês podem segui-la nas redes sociais, acompanhar o que a Gerdau tem feito, acompanhar uma série de conteúdos super interessantes, reflexões na pauta com Michele. E siga nos acompanhando também. O Café com Diversidade é uma iniciativa da Impulso Beta que vem trabalhando com diversidade, equidade e inclusão em várias organizações. Para seguir nos acompanhando, você pode nos ver nas redes sociais, ir ao nosso site, que é o www.impulsobeta.com.br, e nos acompanhe também nos próximos episódios do Café com Diversidade. Te aguardo, até a próxima!